Bom dia, boa tarde ou eventualmente boa noite, você que está acompanhando depois aqui com a gente. Estamos na nossa live de número 24 do Sustain Talks. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial aqui, que eu gosto bastante, mulheres no setor aeroespacial, quebrando barreiras, elevando padrões. Então trouxe aqui a Grace e a Mailema para conversar comigo. Elas vão falar mais um pouquinho, mas já dando spoiler que eu já dei no anúncio, nós temos algo em comum. Somos as 3 formadas no ITA, entre as primeiras turmas aí de mulheres, a gente vai poder explorar um pouquinho mais aqui nessa conversa. Estou muito feliz de recebê-las aí, reencontrá-las depois de muitos carnavais, né? A gente vai se cruzando em diferentes aspectos, mas aí daí então a gente falar esse setor aeroespacial, inovação, descarbonização, sustentabilidade, enfim, a gente vai falar de várias coisas, incluindo o ponto de diversidade de gênero. E eu vou pedir para elas se apresentarem, como eu sempre faço. Você que está aí ouvindo ao vivo, deixa o seu comentário, manda a sua pergunta, me fala aí de onde você está acompanhando. Fica à vontade aqui para mandar, que a gente vai carregando os comentários ao longo da live, tá bom? E, Grace Mailema, agora a palavra com vocês. Muito obrigada por estar aqui, aceitar esse convite, desafio de falar ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, um bate-papo, uma conversa para a gente conversar. E aí, queria então que vocês primeiro se apresentassem e falassem um pouquinho da trajetória, da carreira de vocês nesse setor tão importante aí e instigante que é a aviação. Quer começar, Mailema? Bom, pode ser. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Fico muito honrada, né? Sempre que tenho a oportunidade de falar sobre o tema, né? Que eu acho que é muito importante para as corporações como um todo, né? Ver essa questão da sustentabilidade, da inclusão, da diversidade, enfim, é sempre muito bacana. E é sempre uma troca também, né? Embora seja uma live, os comentários sempre são muito ricos, o que as outras pessoas estão participando aqui, então sempre é muito bacana. Falando um pouco sobre mim, meu nome é Mailema Celestino dos Santos, eu sou engenheira aeronáutica pelo ITA, fiz mestrado em aerodinâmica, né, propulsão e energia. Depois eu fiz MBA pela Fundação Getúlio Vargas em gestão empresarial e trabalho no setor aeronáutico estou entregando a idade. Não precisa entregar a idade, faz um par de... Vamos pular essa parte, né, Mailema? Eu comecei, né, trabalhando como em estágio em pesquisa na Universidade Técnica de Berlim, e depois eu vim trabalhar na Embraer, então estou há bastante tempo lá, né, praticamente todo esse tempo na Embraer. Hoje, na Embraer, sou líder técnica sênior, né, em engenharia de operações de voo. E, bom, mais uma vez... Só me fala um pouquinho para a audiência que não conhece, o que faz a engenharia de voo? Fala um pouquinho. Engenharia de operações de voo. Engenharia de operações de voo, isso mesmo. Isso. A engenharia de operações... Bom, a aviação é um setor muito amplo, né? Você tem um monte de especialidades, né? A engenharia de operações de voo é uma área em que a gente se preocupa muito com quem opera a aeronave. Quem opera a aeronave são os pilotos, os comissários, né? Quem faz o plano de voo. Então, os grandes operadores das nossas aeronaves são as empresas aéreas, operadores de aviação executiva e forças aéreas. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, né, com os procedimentos de cabine, né, como são executados em situações normais e anormais, né, a gente se preocupa com a despachabilidade da aeronave, né, se eu tiver uma pane, como é que eu procedo? Essa pane vai afetar a segurança? Eu posso despachar a aeronave nessa condição? Como que eu faço um plano de voo de forma otimizada dessa aeronave? Né? Qual que é o desempenho que ela tem, né? Quanto que ela precisa, ela pode operar nesse aeroporto, ou era muito grande, estou simplificando aqui para o público geral, né? Ela é capaz de fazer essa rota se as condições meteorológicas mudarem, né? Qual o impacto? Então, é um pouco sobre isso que as operações de voo tratam. A engenharia então,
a gente mistura aí essas questões técnicas e tecnológicas que muita gente que é leiga às vezes pensa que a aeronáutica ou o setor aeroespacial é muito tecnologia, mas tem um fator humano importante, que é isso que você falou, né? Das pessoas que operam, porque afinal quem está ali são pessoas e tem que pensar em tudo, você tem que pensar antecipadamente, né? Acho que essa é uma parte legal também desse trabalho, que não é só plano, tecnologia, número, mas é como é que as pessoas são inseridas nesse contexto. E justamente essa junção homem-máquina, né, que afeta fortemente a segurança de voo e a eficiência, né, das operações, né? Como que você faz esse voo ser eficiente e seguro? É justamente pensando nessa junção do mundo técnico com o mundo humano, né? Vamos dizer assim. Depois mais para frente, eu quero voltar nisso, nesse mundo técnico humano e nessa junção aí que você falou de eficiência com produtividade, com visão. Daqui a pouco a gente volta nisso. Vou passar para a Grace agora. Grace, se apresenta e fala um pouco da sua trajetória. Bem-vinda. Obrigada, Andressa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Grace. Eu me formei no ITA contemporânea aí da Mailema, né, para me entregar a idade aí. Mas é só olhar no LinkedIn que vocês vão descobrir quando que a gente se formou. Gente, ó, eu vou falar o meu, tá? Que eu sou a mais velhinha da turma aqui de ITA, já faz mais de 22 anos já, então, enfim, faz um tempo aí. De entrada tem mais de 26, então, assim, a galerinha, às vezes, mais nova que está assistindo, talvez não era nem nascido, né? Mas, enfim, mas somos jovens ainda. Isso. E aí, eu logo me formar, fiquei trabalhei um ano em consultoria estratégica, né? Mas logo percebi que onde eu seria mais feliz e mais produtiva seria na indústria, né? Então eu voltei e trabalhei aí vários anos com aerodinâmica, trabalhei no desenvolvimento dos jatos Phenom 100 300, né? Depois eu migrei para o setor de armamento aéreo, trabalhei um tempo na África do Sul, no desenvolvimento binacional do míssil Adarter, né? Voltei, tive a oportunidade de trabalhar em outros armamentos, depois voltei para a aviação de novo, fiquei um bom tempo trabalhando com desenvolvimento tecnológico, assim, apoiando projetos de aeroelasticidade, né? Ainda como aerodinamicista. Passei um tempo na integração do KC, né? Assim, fazendo integração de propostas, novos negócios, assim, cada força aérea que entra com pedido de aeronave normalmente pede para integrar um sistema específico dela, então trabalhei com isso um tempo e agora estou como supervisora de aerodinâmica e mecânica de voo para os jatos de executivo e defesa. Aerodinâmica e mecânica de voo, então cuida dessa parte, a parte externa de aerodinâmica, como que o avião interage com o ar, é isso? Eu estou falando bem linguagem de leiga, tá, gente? Eu sou do mas eu não sou da parte de aeronáutica. Basicamente isso. Não, legal, muito bom. O que eu queria ressaltar aqui é que a gente tem duas mulheres que estão em fizeram carreiras em áreas técnicas, estão como lideranças de áreas técnicas numa indústria, como a Mailema colocou aí, que é muito ampla, tem muitas áreas de atuação, tem muitos setores, então acho que é isso que a gente vai trazer aqui. E aí, já fazendo esse gancho, né, que a gente está falando disso, essa área, esse setor de aviação e de aeroespacial como um todo, né, não só da aviação, mas toda essa parte de aeroespacial, é um lugar de poucas mulheres ainda. O exemplo que a gente tem é a gente mesma, a história do ITA, né? Então, na minha turma, a gente entrou com 5, depois ficaram 4. A Grace e a Mailema passaram por isso em momentos diferentes. Eu tive aí um passado na Olimpíada de Matemática, que sempre é a única mulher, uma das poucas em negócio. E aí eu queria trazer aí, Mailema, eu passo para você, como que foi esse começo de ser uma mulher nas áreas técnicas? O que você sentiu isso nesse começo do setor aeroespacial? Então, na verdade, ser uma mulher nas áreas técnicas começou na minha história, né? Na escola técnica. Eu fiz escola técnica no ensino médio. Eu era realmente a única mulher da turma, né? E quando eu entrei no ITA para fazer o ensino superior, no curso de engenharia aeronáutica eu também era a única mulher da turma. Quando eu me formei e fui trabalhar
na Universidade de Berlim, também era a única mulher do departamento. E quando cheguei na Embraer, para minha surpresa, tinham outras mulheres na sessão. Pela então, primeira vez. Pela primeira vez, né? E eu achei... Então, assim, no geral, o que eu posso dizer? Você ser uma única pessoa, né, uma única mulher no meio de vários homens, num primeiro momento é um pouco... Você se sente, nossa, será que eu vou ser bem aceita? Mas o que eu posso dizer também em contrapartida é que, em geral, eu fui muito bem aceita, né? Acho que existe, às vezes, um tabu, né, de que existe essa dicotomia, né, de homens e mulheres, e não tem disso. Na verdade, a imensa maioria das pessoas que estão ali, elas estão felizes por você estar ali, né? E elas querem que mais pessoas como você estejam ali, né? Então, eu sou muito grata, na verdade, por ter escolhido a profissão que eu escolhi. Eu gosto muito do que eu faço, não é à toa que estou fazendo isso há tanto tempo. O produto que a gente faz, ele é apaixonante por natureza. Né, a gente faz avião, né? Que é coisa mais legal, um negócio que voa, que vai contra a lei da gravidade, que até outro dia a gente estava conversando, né, Grace, que realiza sonhos, né? Você transporta pessoas de um ponto A para o ponto B, você faz a economia girar, você transporta carga, você faz defesa. Tem muita tecnologia embarcada, né? A gente está no auge da tecnologia em diversos setores, né? Não só no conhecimento especificamente aeronáutico, a parte de software embarcado é muito complexa, a parte de integração de sistemas, a eletrônica, tudo, né? Então, é um setor muito legal, Sou suspeita para falar, gosto muito do que eu faço. Não, que bom, que bom. E aí eu vou passar para a Grace agora, porque, Grace, você foi promovida a supervisora, ver se eu vou falar certo aqui, supervisora de aerodinâmica e mecânica de voo para aviação executiva e de defesa, é isso? É isso aí. Tá bom. E se a gente pegar aviação executiva e de defesa, elas são duas categorias muito importantes, não só para a Embraer, mas para o setor de aviação nacional. Então, o Brasil é referência em... tem coisas muito importantes, né, muito legais nesse ponto da aviação executiva e de defesa. E eu queria que você contasse, então, o que significa isso, qual é o significado de você estar aí alçando essa nova posição, o que isso representa para você? Andressa, muito legal essa sua pergunta, que assim, eu queria dar um passinho para trás, né, que na realidade eu participei de um processo, né, interno da empresa, e foi uma surpresa muito gratificante de saber, né, que as pessoas indicadas, né, cada gerência indicou uma pessoa, cada gerência de aeronáutica indicou uma pessoa para participar do processo, né, e foi um processo muito equilibrado, porque não só a minha gerência, mas outras duas gerências indicaram outras mulheres, né? Então, assim, o que eu enxergo, o que isso significa, né? Que a liderança, como um todo, está assim, muito focada em escolher as pessoas pelas suas qualidades, independente de gênero ou não, né? Então, eu encaro isso como um momento muito positivo da indústria, né? E que, assim, eu fui olhada não por ser mulher ou o que quer que seja, mas foi feito uma avaliação de quem eu era mesmo para ocupar essa posição, né? Eu acho que é um momento de evolução. Acho que esse ponto que você trouxe, Grace, é muito importante. Quando a gente trabalha diversidade, inclusão e tudo isso, a gente normalmente fala de equidade, não de igualdade. Por que a gente fala de equidade? Porque justamente a dificuldade ou a necessidade da gente limpar os outros vieses, né, que às vezes prejudicam a pessoa por alguma característica, seja gênero, física, enfim. E é isso, como é que a gente valoriza o potencial e a capacidade de cada indivíduo. Então, acho que aqui você já tocou isso, e aí isso já ia ser, está linkando aqui com a minha próxima pergunta, que ia ser o que mudou na cultura ao longo dos anos que vocês percebem nesse setor, né? Eu também fiz engenharia, enfim, negócios e tudo, e aí a gente tem uma realidade há 25 anos, talvez, tem uma evolução, tem desafios, sim,
mas o setor aeroespacial ele é um que ainda é muito marcado, mas já foi mais. Queria que vocês comentassem o que vocês viram de diferença. Acho que essa é uma, né, que a Grace trouxe, de um processo que tem mais mulheres indicadas. A Mailema já falou essa questão de na carreira dela sempre foi só homem, ela sempre foi a única. Poxa, começou a ver mais mulheres conforme foi passando o tempo. O que mais que mudou nessa parte de cultura? Eu acho que... pode falar, Grace. Fala, Mailema, fala, depois eu complemento. Não, na verdade, existem diversos estudos, né, que comprovam que as empresas que têm mais diversidade, elas têm melhor resultado financeiro, né? E o principal motivo é que você, tendo mais diversidade, você traz mais inovação, você traz mais diferentes perspectivas para o mesmo problema, você cria um ambiente de trabalho mais amigável, vamos dizer assim, mais representativo do que é a sociedade real, as pessoas são mais felizes no trabalho, você aumenta a retenção, enfim, você tem diversas vantagens. E todas essas vantagens fizeram diversas corporações se movimentar, né? Acho que o mundo corporativo hoje, esse assunto de diversidade, não é só porque é legal, né? Tem a questão do ESG também, que é importante, né? Principalmente no eixo social, né? De você ter criar como eu falei, né? O grupo de funcionários representar a sociedade, né? Então, não é apenas bacana para a sociedade você ter mais inclusão e tudo mais, mas é melhor para a empresa, né? Então, como as empresas elas estão se movimentando nesse aspecto, a cultura naturalmente ela foi evoluindo, né? As pessoas, os funcionários das empresas foram vendo as vantagens na vida real, de como é bom trabalhar num ambiente diverso, que reduz esses vieses, igual você falou, né? Que você se sente parte, né? Então, você trouxe aí, mas um ponto que eu gosto de falar, assim, não tem que trabalhar a diversidade porque é fofo, porque é um tema fofo, é porque é uma questão de produtividade. Exatamente. É da gente ter as pessoas dando o seu melhor e faz parte de uma cultura de alta performance. A gente fala muito de alta performance, fica lá as performances das mídias digitais e tudo de vendas, mas se a gente quer ter performance de time, essa diversidade de olhares ela é fundamental para a gente ter a melhor performance e melhor escolha. E aí eu vou pegar aqui o outro ponto, que é uma questão das carreiras técnicas, né? Talvez eu possa passar um pouquinho para a Grace. Que dicas, quando a gente pega as lideranças, né? Lideranças que estão aí, muita liderança assiste a gente aqui de diversos setores. Que sugestões, depois se a Maria quiser complementar também, mas que sugestões você tem de como essas áreas técnicas, que normalmente ainda estão mais dominadas por homens, podem trazer para estimular essa diversidade, seja de mulheres ou seja de outras? É muito boa pergunta, Andressa. E aí eu vou voltar aqui num pedacinho do que a Mailema falou, né? Eu acho que o que a liderança tem que se atentar tipo assim, garantir o direito de pertencer de todos que ali estão, justamente para que, né, limpar os comentários, verificar se tem alguma coisa assim com viés de qualquer natureza, né, uma piadinha, uma discriminação e tal, porque quando a pessoa ela tira isso da mente dela, né, essa preocupação, será que você aceita porque eu sou mulher, ou porque eu sou LGBT, ou porque eu sou portador de necessidade especial, a pessoa naturalmente se torna mais produtiva, né? Porque ela deixa de empregar um tempo de processamento da cabeça dela, tentando se policiar, né? Então, acho que essa que é a grande dica para os líderes, garantir esse ambiente de isonomia, de acolhimento, né? E assim, foco no resultado, né? Acho que é isso. Você tem alguma Não outra deixar dica, que conversas paralelas contaminem, né? Né? A fofoquinha, e amplificar, né? Os vieses preconceituosos. Esse ponto me lembrou um que eu falo assim, eu já recebi muita pergunta quando eu ajudo organizações, aí como é que desenvolve uma cultura para sustentabilidade, e às vezes fica aquilo, como é que eu
paro ou como é que eu inibo os comentários maldosos ou as fofocas que, na verdade, levam para baixo, né? E uma das melhores maneiras é a gente promover o que é bom. Então, as falas boas, dar menos ouvido porque é ruim e começar a dar mais ouvido porque é bom, reconhecer o que é bom, dar mais força nisso, porque naturalmente a maioria acaba migrando para aquilo que acaba tendo mais visibilidade, que acaba tendo mais reconhecimento, né? Acho que essa é uma das coisas que eu gosto de trabalhar nas organizações, valorizar o comportamento ou a atitude que a gente quer que permeie, ao invés de ficar só focando em quem está fazendo o que a gente não quer, né? Malema, quer comentar? Super concordo, né? E em todos os aspectos, se você valoriza, a valorização ela começa desde a contratação, né? Então, se você contrata pessoas que têm valores associados àqueles valores que a sua corporação quer ter, você retém essas pessoas, você promove essas pessoas naturalmente elas vão virar o grande exemplo, né? O grande pilar da cultura da empresa, né? Então, a partir do momento que você dá valor para quem é exemplo de valores, você contribui para a formação de um ambiente melhor, né? Sim, sim. É igual o filho, né? Quando a gente vai com o filho, ao invés de a gente ficar só dando bronca, ele acaba fazendo coisa errada para ter atenção. Então, a gente tem que levar a psicologia de gestão de equipes, às vezes funciona na de filhos e vice-versa, né, gente? E aí eu vou trazer, como eu gosto sempre de falar de inovação e de sustentabilidade. O setor de aviação, ele por si só, um setor que busca novas tecnologias e tudo, lógico, tem uma preocupação muito grande com segurança, com teste, mas ele já é um setor considerado inovador no sentido de que traz novas coisas que às vezes são aplicadas a outros, né? Mas a gente tem agora novos desafios com toda essa questão de sustentabilidade presente. A gente ouve muito falar de SAF, e aí aqui nas minhas lives, às vezes eu uso o SAF, que é o Sistemas Agroflorestais, às vezes é o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, né? O combustível de aviação sustentável. Hoje a gente está falando de combustível de aviação, SAF, tá, gente? Então, você que está acompanhando. Mas quando a gente olha aviação e sustentabilidade, normalmente, naturalmente, já vem o combustível, que sim, é uma das grandes questões, mas não é a única. E aí eu queria saber o que vocês consideram que são as principais tendências em termos de desafio e de oportunidade do setor nesse ponto. Acho que a gente pode começar pela Nailema agora. Sim, eu trabalho há muitos anos com essa questão de sustentabilidade na aviação, principalmente nas operações, né? Quando a gente pensa, igual você falou, em sustentabilidade na aviação, a primeira coisa que vem são as emissões de CO2, né? As emissões de gases do efeito estufa. E a aviação, ela evoluiu muito nas últimas décadas e continua evoluindo. Se você pensar, por exemplo, a nova geração de aeronaves comerciais da Embraer, que seria a família 2, ela consome 17% menos combustível e, por consequência, emite 17% menos gases de efeito estufa do que a geração anterior. Então, a família 2, só por melhorias tecnológicas. Se você compara com as gerações mais antigas ainda, muito mais, né? Isso é só aeronave. Se você pensar, o operador, né, as empresas aéreas, os táxis aéreos, etc., eles estão operando de forma mais eficiente também. Eles reduzem o tempo de solo para gastar menos combustível que a aeronave está ali. Eles estão voando em altitudes melhores, ótimas, nas velocidades ótimas, fazem planos de voo mais otimizados, reduzem o peso a bordo, porque a aeronave mais pesada consome mais, né? Você está carregando mais peso, né? Então, e isso já traz também uma economia aí de 3%, 5%, eventualmente até 10%, dependendo do operador. Uma outra frente grande de redução de emissões é no tráfego aéreo, né? Antigamente, para você fazer um voo de A para B, não é um voo, embora seja o céu, você pensa que o céu é livre, né? O céu ele tem as aerovias, né? Que você tem que seguir. E essas aerovias, elas eram fortemente balizadas por auxílio radionavegação de solo, ou seja, antenas.
Então, onde tem antena, passa por onde tem antena, onde tem melhor comunicação. Então, era isso que era a escolha. Era isso, exatamente. Então, dependendo, muitas rotas, você tinha que dar muita volta para poder chegar. Muita volta, mais combustível, mais emissão. Hoje, com as novas tecnologias de tráfego aéreo, você consegue fazer navegação GPS, tem o CNS-ATM, que são outras tecnologias novas que estão vindo aí, que estão permitindo diversos voos diretos. Navegação 4D, que aí você considera o tempo também, que é uma tendência para o futuro, você chegar no aeroporto de destino e evitar as esperas, né, que também é um desperdício, né? E eu falei muito do que está tendo, né? E tem o futuro, né? Você falou do SAF, o combustível de aviação sustentável, né? É um substituto para o querosene da aviação. Na grande maioria das grandes aeronaves, né? Os grandes aviões, ele compensa bastante, né? E tem a tecnologia embarcada na aeronave, né? Hoje a gente está falando de propulsão elétrica. Então, você pega, por exemplo, os eVTOLs, que é a próxima geração de produtos que a holding da Embraer, né, que através da sua subsidiária IVE está trabalhando, é propulsão elétrica. Tem também... São os aviões elétricos, né? A gente tem carro elétrico, avião elétrico. Sabe? Avião elétrico, exatamente. Que aí zero emissões, né, praticamente. E o uso do hidrogênio verde, né, que também é uma outra tendência para uma geração posterior aí de aeronaves, né, lá para 2030. A aeronave elétrica, ela já é uma realidade. O IVE, por exemplo, né, a entrada em serviço está daqui 2026, então estamos chegando aí. 2026 está aí, né? Então, daqui a pouco a gente já está em 2025. E você trouxe aí aspectos bem importantes, que é a eficiência e a produtividade, né, como uma parte da sustentabilidade. Que é isso, como é que eu tenho o menor gasto de combustível por quilômetro, por 1000 quilômetros, mas como é que eu uso menos combustível? Isso é menos gasto, isso é mais sustentabilidade. Como é que faz, como é que pensa nas vários itens de performance? Você trouxe da influência do fator humano, que é o jeito que é conduzido, seja o piloto ou seja a equipe de operação, isso faz diferença. 10% é bastante coisa se a gente pensar na variação, né, que uma pessoa, ou a forma de fazer, trouxe. E eu acho que um outro ponto que você trouxe aí, que é desde tempo de solo, essas coisas, isso acho que tem um efeito mais longo, que não é só naquele avião, mas faz a gente precisar de menos aviões, otimizar a rota, esse tipo de coisa, que é outra questão, que é pensar no ciclo de vida como um todo, né? Então, quanto aquele avião é usado, quantos aviões eu vou usar, o que eu vou descartar, como é que é esse descarte, quais são os tipos de materiais. Então, acho que essas são outras visões que antes não entravam, mas hoje têm entrado muito mais forte, e que traz a sustentabilidade junto com a questão de custo e de eficiência, que esse é um dos grandes valores que eu vejo bastante. Não é uma coisa ou outra, não é que fazer sustentabilidade é mais caro, é desmistificar isso. Não, fazer sustentabilidade é ser mais eficiente, sim. É ser mais eficiente. Eu tenho que trazer esse olhar de sustentabilidade junto com o planejamento de rotas, junto com tudo que a gente está fazendo aí, né? Vale para aviação, vale para outras indústrias também. Então, essa mentalidade é o que eu falo, acho que você trouxe ótimos exemplos, que é a mentalidade que eu trago bastante para as organizações, que todas as áreas têm que ter, a área de operação, a área de engenharia, a área de... Tanana. Então, trazer essa visão bem importante, acho que isso vai trazer não só o presente, né, que tem coisa que está ali, a gente acha que está longe, um avião elétrico já está aí para sair, né, mas também essas outras tecnologias e outras possibilidades. E aí, eu vou trazer esse ponto da diversidade, Grace, que eu queria que você me trouxesse. Como a diversidade de visões, ela pode contribuir para essa inovação, para essas evoluções? Exatamente, aí está no cerne da palavra, né? A diversidade garante que pessoas de diferentes backgrounds, com diferentes perspectivas, elas opinem num determinado problema, né? E aí você, com isso, você elimina o risco de você tomar uma decisão enviesada, porque está todo mundo pensando da mesma forma que você, por exemplo, né? É muito fácil você entrar para resolver uma questão e ter todos concordando e seguir um determinado caminho.
No entanto, é muito mais rico que tenham pessoas discordando e testando as hipóteses juntos, de maneira que você chegue numa solução mais robusta, entendeu? Então, acho que é nesse ponto que a diversidade ajuda a gente a ter robustez aí nas tomadas de decisão. Uhum. E aí eu vou aproveitar, vou fazer uma outra pergunta que é a curiosidade. Assim, o que vocês que estão nessa área, e principalmente na área técnica, a gente tem as várias, do mesmo jeito que a gente fala de modal logístico, a hora que está em solo, né? Do avião você tem essas várias possibilidades. Tem o SAF, tem o elétrico, tem o futuro de hidrogênio. Pensando nas várias utilidades, a gente tem o avião comercial, né? A gente tem o avião, aviação executiva, defesa, enfim, as várias categorias. Como vocês veem essas alternativas de sustentabilidade? Em que categoria que... Aí eu estou falando de aposta mesmo, né? Como é que você vê que é mais... O que é mais viável ou o que está pintando aí como tendência mais forte de cada uma delas? Acho que essa mais é da problema aí. Não, na aviação comercial, a busca pela redução do consumo de combustível, como você mesmo falou, hoje 40% do custo média, tá? De uma empresa aérea é combustível. Se você reduz em 2% o consumo de combustível, parece pouco, né? Reduzir 2%. Você está aumentando o lucro da empresa aérea em 1% aproximadamente. E você pensar que é um mercado, né? O transporte aéreo ele é um mercado com um nível de eficiência muito alto, é um mercado com margens estreitas, baixa, assim, né? Exatamente. Então, faz muita diferença você conseguir esse tipo de redução. E, naturalmente, você reduzindo o consumo, você aumenta o seu lucro e você diminui a emissão. Então, é um ciclo virtuoso, né? Na aviação executiva, a aviação executiva ela é bastante preocupada com a emissão também, porque existe a importância de você realizar negócios e as empresas querem mostrar que elas são ESG, né? Então, você criar um centro de operações de aviação executiva, muito da aviação executiva é para o transporte corporativo, né? Você mostrar que você utiliza aeronaves com a tecnologia que reduz as emissões, que você opera de um jeito que reduz as emissões, você também contribui para essas iniciativas de ESG da sua corporação, né? E a defesa, ela é um ambiente um pouco distinto, né? Porque a defesa, ela visa de forma primordial a soberania nacional, né? Você tem que defender o país, a questão da segurança e tudo mais. Então, essa é a prioridade maior da defesa. Mas, dentro da defesa, você tem, por exemplo, o transporte de autoridades, né? E que se assemelha um pouco ao que seria a aviação executiva. Então, E a defesa, ela é subsidiada com os nossos impostos, né? Então, você operar de forma eficiente contribui de forma sustentável e generalista, né? De forma benéfica para o governo. Então, todo mundo tem a ganhar com a operação e eficiente e sustentável. Todo mundo. A gente tem metas como país, né? A gente tem metas como país, a gente tem desafios. Você sabe que essa parte de defesa, normalmente a gente esquece, ou parece que não está muito presente, mas me chamaram outro dia para dar uma ajuda num seminário de sustentabilidade, uma discussão de sustentabilidade no setor de defesa. Eu achei super legal, foi que ótimo que o setor de defesa está falando disso, está começando, enfim, pode ser que está mais avançado no aspecto, menos, mas é isso, de como é que a gente olha as vantagens, né? Não é para fazer porque é bonito. Lógico, a gente vai mostrar tudo que é bom, tem que ser mostrado. Eu sou dessa opinião, porque cria referência positiva. Então, mas tem que mostrar com consistência, não é falar por falar. E todo esse questionamento que a gente vem de ESG, da onda, se ESG, se vale, se não vale, vem muito pela superficialidade. O ESG que não vale é aquele que é superficial, que fica só falando de coisas que não tem fundamento. Mas temos que, sim, falar de iniciativas boas, o que a gente está falando aqui, de conexão. Como é que eu conecto isso com produtividade, com receita, com lucratividade, com prestar um melhor serviço, seja para a nação, seja para o cliente,
seja para quem for, enfim, todo mundo tem os seus clientes, mesmo que seja um setor de defesa, os clientes são diferentes, não é um consumidor final, mas tem cliente, tem nação, tem governo, enfim, tem a própria população que vive de impostos, né, que são dos impostos. E aí eu vou trazer agora para essa parte de áreas de conhecimentos científicos. Tem a expressão que é o STEM, né, que é as áreas de ciência, matemática, tecnologia, engenharia, e a gente vê um movimento de mulheres indo para STEM, não um movimento, mas assim, um desejo de aumentar o número de mulheres nesse setor. A gente tem aí, eu já vi vários indicadores também que tem caído o número de jovens, às vezes em engenharia e tudo isso. Queria que vocês falassem um pouco quais são as recomendações aqui, se o pessoal jovem decidir seguir, quero ir para essa área, quero entender mais, quais são os possíveis caminhos que não sejam só o ITA, né? A gente passou pelo ITA, mas eu sei que esse não é o único. Quais são os caminhos para que a gente tenha mais jovens e mais mulheres indo aí para essa parte de tecnologias, áreas técnicas e do STEM em geral? Tá, eu acho que, Andressa, assim, a pessoa que deseja, né, ingressar na área de aviação aeroespacial, ela não precisa se limitar a fazer uma faculdade que tem uma cultura aeroespacial no seu gênese, né? Como a Mailema comentou, tem diversos setores dentro de uma empresa como a Embraer que é capaz de absorver as mais diversas tecnologias de formação, né? Então, tem muito espaço para engenheiro eletrônico, muito espaço para engenheiro de software, muito espaço para tudo, para contabilidade, para direito, né? A gente tem muito forte isso dentro da empresa. Então, assim, eu acho que o conselho, né? Não se limite pela sua área de formação, achando que você não vai conseguir ingressar no setor, né? O setor é capaz de absorver a todos. E eu acho que assim também, né? Se isso é algo que faz você feliz, que te brilha nos olhos, que você deseja trabalhar, acho que tem que seguir em frente, aplicar para os processos seletivos, né? E tá dentro, né? Na Embraer mesmo a gente tem o programa do PE, né? Que é o Programa de Especialização em Engenharia, que ele é constituído para absorver pessoas de diversas áreas, né? Formadas em diversas áreas, e dar esse fundo, essa formação aeronáutica aí para que a pessoa já entre, digamos assim, jogando o jogo, né? Mas além da engenharia em si, a pessoa pode ingressar de diversas outras formas, né? Aí não sei se a Mailema quer comentar um pouco, Mailema, questão de ser comissário, enfim, tem diversas outras. Existem diversas profissões na aviação, né? Além da engenharia, tem os pilotos, comissários, despachante, controlador de tráfego aéreo, tem mecânico, né, de manutenção de aeronaves, ou mecânico na fabricação de aeronaves também, tem psicólogos de aviação, médico de medicina aeroespacial, então tem de tudo, tem para todos os gostos. E isso para homens e mulheres, né? Acho que é todo mundo, e aí vale os caminhos. Eu acho que uma coisa interessante do que vocês trouxeram aqui é que a dica não só para quem quer ir para essa área, mas para empresas, né? Acho que esse setor de aviação ele tem esse exemplo, porque é isso, ele absorve pessoas de várias formações, não precisa ser uma formação específica. Hoje a gente já tem um mundo um pouco mais aberto nesse sentido, de que é você pensar nos potenciais das pessoas, pensar nas capacitações e ir desenvolvendo conhecimento técnico ao longo do tempo. Mas eu acho que essa área ela tem um exemplo bom para outros setores, outras empresas, que é essa parte de formação mesmo. E na questão até de sustentabilidade e inovação, esse é um dos grandes pontos que eu vejo de questionamento. Muita gente me procura perguntando, mas como é que eu contrato pessoas já prontas para ir trazer? E é um tema novo, então, assim, a gente não tem necessariamente as pessoas prontas. Esse é um desafio que eu cutuco bastante o pessoal de academia. A gente precisa ter esse pensamento nos diversos cursos de formação, aí seja de engenharia, do que quer que seja, mas até que a gente tenha isso, leva tempo. E ainda são habilidades novas. Então, a gente tem que ir aprendendo conforme vai fazendo. E essa mentalidade também das lideranças de formar
de como é que eu estimulo, como é que eu faço trocas entre os setores, que é isso, como é que uma experiência de um setor aeroespacial pode me ajudar se eu sou de um outro tipo da indústria, de uma indústria de bens de consumo, ou se eu sou de uma parte de serviços. Acho que esse pensamento é muito rico da gente ter essa troca, e isso eu trago bastante nos diversos setores que eu trabalho, e acho que esse ponto de vocês foi ótimo nisso, que assim, essa questão da empresa formar, da empresa estimular aí esse desenvolvimento das competências, pode ser mais formal, como esse programa de especialização, mas podem ser outras formas também, com trocas, algumas questões de inovação, grupos de inovação, enfim, tem várias formas das empresas formarem as pessoas. E acho que esse é um caminho. Então, para quem quer seguir, tem essas recomendações, não tem um caminho único. E para as empresas que querem desenvolver também isso. Olha, como é que a gente traz os expertises e vai construindo as competências, né? Eu achei isso bem legal do exemplo da aviação. Algum outro ponto que vocês queiram comentar nisso, que eu falei que eu acabei estendendo? Não? Então tá bom. E a gente tá... Não, porque eu tô me empolgando aqui, aí eu tô vendo que já estamos chegando no final. Aqui na conversa a gente se empolga, agora eu vejo já está chegando no final. E eu queria primeiro agradecer vocês estarem aqui. Deixar aqui, eu sempre esqueço de fazer isso, gente, eu não sou uma boa comercial, mas a gente tem o nosso curso de gestão estratégica de mudanças climáticas. A gente tem um cupom para quem assiste a live, que é cupom exclusivo de live. Vou colocar aqui no banner, deixa eu colocar aqui, cupom Live 15 para quem está assistindo, mesmo que você assista depois a gente coloca nos comentários aí o link para o curso, se você quiser, como eu trago esse conhecimento de mudanças climáticas para o meu negócio, para a minha estratégia, como é que eu trago isso para a minha carreira. Você é um gestor independente de que área? Acho que aqui a Grace e a Mailema falaram, poxa, todas as áreas têm que olhar, né? A gente tem diversos olhares e diversas visões. A gente falou da questão humana de operadores, a gente falou a questão humana também das times da diversidade, e a gente falou desse link entre produtividade e sustentabilidade. E aí, para a gente fechar, eu queria que vocês colocassem um pouco, assim, qual é o grande recado que vocês dão para as mulheres que estão indo para essa indústria, e também qual é o sonho de vocês para o futuro dos negócios, enfim, o futuro da nossa sustentabilidade. Acho que sim, né? O setor aqui nosso é muito legal, né? Eu queria que mais mulheres se aventurassem, né? Se permitissem participar, né? Não se limitarem pelo de que a mulher não é bem recebida, tem muitos obstáculos, tudo. A gente sabe que isso é uma realidade, né, mas que está mudando de maneira muito positiva, né, e que, poxa, é muito legal, como a Mailema comentou, é um produto muito apaixonante, é um setor muito apaixonante, tem oportunidades, assim, para a gente se desenvolver muito como técnico, como pessoa também, né, e o meu sonho é que as mulheres não se limitassem mais no futuro e simplesmente seguissem para ser feliz nas suas plenas, naquilo que ela ama mais em fazer. No meu caso, é trabalhar na indústria aeronáutica. Ai, ótimo. Dá para ver que a Grace gosta mesmo. Nós duas... a carinha dela. Eu falo do fundo do meu coração, gente. O coração nem sai de casa. Quem gosta de avião, a gente fala que foi picado pelo mosquito, né, do Aerococcus, né, que você foi picado, pegou, pronto, se apaixonou. E, assim, realmente é uma área muito apaixonante e como você mesmo falou, você saber que o que você está fazendo ali está no auge da tecnologia e que muitas vezes outras indústrias se aproveitam daquilo. A gente vê muito, por exemplo, coisas que já são comuns na nossa área, começando a entrar, por exemplo, na indústria automobilística. Vou dar um exemplo. Na aviação, é uma realidade você monitorar saúde de componentes. Antes que o componente falhe, você já, usando dados, você já vê que aquele componente pode falhar e você já faz o reparo antes que aquele componente falhe. Né?
Então, você transforma uma manutenção, é o que a gente chama de manutenção preditiva, né? Isso é uma realidade na aviação. Você vê outros mercados começando a falar sobre isso, você fala, nossa, que bacana, né? A quantidade de patentes e de inovações também no setor é muito vasta. Como a gente estava falando, a aviação é um dos setores que mais emprega engenheiros no país e no mundo, né? Só na Embraer nós estamos falando de milhares de engenheiros, nós estamos 4 mil engenheiros, mais ou menos, não sei qual o número exato que tem hoje, mas assim, é muita gente. Se você contar as afiliadas e as empresas que ainda trabalham no setor dentro do país, traz um desenvolvimento muito grande para todo o ecossistema da região, né? Então, é muito bacana. As mulheres vão ser muito felizes trabalhando aqui, né? Eu gosto muito do que eu faço, sinto um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Então, meu sonho é que a gente tenha um país e um mundo mais justo, mais sustentável e que ande bastante de avião. Olha, apareceu aqui um comentário, não dá para ver o nome aqui, não sei porque não apareceu, mas parabéns, Andressa Grace Malema, talk muito legal, incentivando as mulheres a se permitir atuar em áreas STEAM, que absorve diversas formações. Parabéns, muito bom. É isso que a gente fez, isso é lugar de mulher, sim, lugar de mulher é nas alturas, é em voo, é como liderança técnica, é como CEO, enfim, é lugar para todo mundo, principalmente quando a gente traz essas visões de inspiração, de que é possível, dá para fazer diferente, dá para fazer melhor. Eu gosto bastante disso, sempre dá para a gente fazer melhor. Melhor para as pessoas, melhor para o planeta, melhor para os negócios, enfim. Quanto mais valor a gente gerar, melhor para todo mundo. Grace Malema, queria agradecer demais vocês hoje, foi muito legal o papo. Fiquem à vontade para voltar quando vocês quiserem. A gente vai aí, hoje foi a nossa live número 24, a 25 vai ser a última do ano, então não percam, daqui a 2 semanas vai ser uma startup com um negócio muito legal que tem a ver com resíduos, com biologia, então uma parte muito diferente aí, aguardem. E agradeço demais vocês, muito obrigada. Quem está assistindo a gente aqui, obrigada pela audiência, e a gente volta daqui a 2 semanas no próximo Sustain Talks, então. Obrigada. Até mais.